Nós recebemos, né, a Cíntia me passou há um mês e meio mais ou menos atrás o convite do pessoal de Governador Valadares, né, que nos apoia nos estudos, né, que estiveram conosco já diversos momentos da mocidade. Então, um convite para a celebração dos 35 anos de comemoração dos 35 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? E a nossa casa realiza esse estudo, com esse nome na terça-feira. Mas os jovens da mocidade estão fazendo esse estudo porque nós recebemos uma mocidade com uma característica um pouco atípica da maior parte das casas espíritas, que é a nossa mocidade é uma mocidade mais velha do que geralmente e é uma mocidade onde poucos vieram da evangelização, né? É uma mocidade que nós temos, né, 2 membros ou 3 que vieram da evangelização, a maior parte não. Então nós sentimos a necessidade de, na mocidade, trabalhar o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Porque era uma mocidade em que a gente trabalhou o primeiro período todo com a apostila da FEB para jovens, mas nós percebemos uma maturidade que já necessitava do estudo sistematizado. Então, mesmo ele não tendo esse nome, né, na mocidade, ele ocorre dessa maneira, né? Então, quando a Cíntia falou, eu falei, Cíntia, quem sabe, né, a mocidade pode participar desse estudo até para incentivar os jovens a vir também na terça-feira e até para a gente mostrar, né, o que a gente está fazendo e aprender com vocês, né, o que está no caminho e o que pode melhorar. Mas a Cíntia pediu a Dona Maria Fonseca que fizesse um registro, né, do histórico desse estudo aqui na nossa casa. Então eu acho que vai ser muito válido a gente começar por esse registro, Dona. Não tirou o dom. Eu acostumei, não tem jeito. Antes eu queria só situar, né, e contextualizar, porque quando eu pedi a Cíntia, na verdade a FEB está fazendo uma campanha, né, de comemoração aos 35 anos de existência do estudo sistematizado da doutrina espírita. E no nosso 11º CRE, que envolve a cidade de Caratinga, também, né, foi convidado a estar participando dessas iniciativas. Nós fizemos um projeto que foi aprovado tanto pela União Espírita Mineira, levado para a FEB, quanto foi aprovado também regionalmente pela AME e pelo SEM, né, que é o Conselho Espírita Municipal de Governador Valadares, mas a gente fez esse projeto para ser iniciado em abril. Então foram tantos atropelos durante o início do ano e tudo também até contribuiu, porque a própria União Espírita Mineira determinou que em junho agora nós estivéssemos, o 11º CRE, estivesse encaminhando fotos, registros da execução, né, do projeto. Aí nós pensamos assim, nós já tínhamos conversado, alguns artigos nós pegamos com o Recanto de Paz em Governador Valadares e vamos dar prosseguimento, né? Por isso vamos fazer uma reunião hoje, 13 horas, para quem for de fora e que estiver aqui vindo no aniversário, né, do Grupo Espírita Dias da Cruz. Então, por isso que eu achei muito interessante quando ela comentou sobre a iniciativa, né, de vocês com os jovens. Eu achei a ideia, assim, fantástica, principalmente porque existem 2 trabalhos que recentemente, né, a Virgínia, que coordena esse grupo no estado, nos informou que foi aprovado, né, um trabalho que depois eu vou passar para vocês também, assim que for divulgado pela própria FEB,
sobre os estudos, né, dentro da área de estudos do Espiritismo, né? Então, assim, hoje tem uma visão global. Existe o ESD, existe o EAD, mas existe aquela necessidade de estarmos estudando todos, fazendo todos os estudos das obras básicas, né? Não importa o volume, né, que você tenha, você pode fazer de cada obra básica durante um dia na semana, de acordo com a casa, mas tem aqueles trabalhos que serão lançados pela FEB com o conteúdo dos volumes, né? São novos volumes com outros nomes, né? Isso é muito importante, né, Eliane? Muito bacana, igual a gente está fazendo já, igual eu te falei. Na segunda-feira, a gente sempre permaneceu com o ESD, né? Com o ESD, ele nunca interrompeu. E igual na segunda-feira, a gente está estudando a Gênese dentro do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. E a mocidade já está trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, a gente está dando, na quarta-feira, o Livro dos Médiuns. Então, assim, hoje nós podemos falar que a casa, ela está trabalhando todas as obras básicas, em todos os seus estudos. Correto. De uma forma, assim, muito, interagindo uma com a outra, porque isso é muito importante, né? Sim, e por isso que surgiu a ideia de fazer a junção aí do Evangelho com o estudo do Espiritismo, né? Porque os temas, eles se complementam. Então, a Cíntia me pediu, eu já estou no ESD desde que nós começamos aqui no grupo. Isso foi fundado? A gente sempre teve... Então, vou ler aqui. É a terceira revelação que nós estamos nela. Eu gosto muito deste nome de revelação, porque Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz: a verdadeira doutrina espírita está no ensino dado pelos espíritos. Por quê? Nós somos encarnados e temos os sentidos ainda muito restritos à densidade dessa matéria. E a gente não pode apreender o que os espíritos, como Sócrates, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, apreendem fora da matéria. Tanto o próprio Kardec, ele codificou a doutrina não pela mediunidade dele, mas pela mediunidade, porque ele era médium intuitivo, pela mediunidade de todos os médiuns que encarnaram naquela época, né? Eram jovens, da mocidade ali, né? Eram jovens. E então ele teve essa humildade de dizer, né, que ele não está à frente do planeta de regeneração, é o Cristo, porque essa revelação é aquilo que vem por aquilo que os nossos sentidos ainda não podem aprender. Por exemplo, o nosso lar. Nós nunca poderíamos falar sobre o nosso lar, nós encarnados, se o André Luiz não falasse, não é verdade? O Paulo Estevão, se o Emmanuel não fizesse com o Chico essa regressão que ele fez há 2000 anos atrás, na psicografia ali para o Paulo Estevão, há 2000 anos, nós nunca teríamos essa literatura maravilhosa. E toda a nossa literatura é mediúnica, é revelação. É o André Luiz, o Emmanuel, o Chico Xavier, Divaldo, Joana de Ângeles. Então, eles estão nos cercando a terceira revelação, aqui na atualidade, com instruções que o nosso cérebro ainda não pode apreender, porque nós não temos ainda uma mediunidade que capta as outros estados da matéria. Então, nós vamos ler aqui que o Grupo Espírita Dias da Cruz, desde a sua fundação em 1895, vem pautando todas as suas reuniões dentro da orientação doutrinária fornecida pela FEB, no estudo e na difusão da codificação kardeciana. Sob a orientação da Casa Máter do Espiritismo no Brasil, o ESD, organizado em 1983, ele foi adotado pela nossa casa. O Sr. Gerson Simões Monteiro, que era o vice-presidente, trouxe as apostilas para aqui em 1986. Mas antes dele trazer as apostilas,
nós já tínhamos aqui os estudos antigos. Aqui. Não é? Essa apostila, eu tenho muitas, mas eu vou trazer, vai ser um tanto assim. Isso aqui é de 1981. Era a Escola Espírita de Evangelização Irmã Sheila, e que nós aplicávamos. E a gente vê que era o mesmo modelo que hoje tem as nossas apostilas, né? Elas só foram assim, ampliadas, organizadas, né? A gente estudava tudo assim, em apostilas da FEB, antes mesmo de chegarem as apostilas oficiais, que foi em 1983. A gente tinha esse programa em 1983 do ESD, programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, eram 6 programas. Eu tenho todos eles lá em casa. E nós tínhamos eles aí encadernados, eu não sei se nós encadernamos muito tempo, né? Porque ele usava, tirava xerox, encadernava. Então, é bem assim, tudo trazendo, agora já está uma coisa mais, né? Bem assim, encadernada, a gente adquire as apostilas, né? Hoje é um livro, né? Mas era assim, depois eu vou trazer e deixar no grupo para guardar de lembrança, porque eu tenho tanto assim. Isso é muito interessante a gente até fotografar. Isso. Porque eu mesma entrei no ESD no Marta em 2006. Os meninos falaram também que eles conheceram. Ó, você vê, 1981. 81. Que coisa a gente boa. já estudava assim. Podia escanear e colocar o fascículo na página, né? Porque podia escanear, né? Quem quiser baixa tudo, o PDF inteiro da história. É muito interessante. Então, desde essa data, as reuniões têm sido realizadas do ESD sem interrupção. Toda terça-feira, desde 1986, nós nunca paralisamos. Desde 1986, toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, a gente tem um grupo. Somos 2 coordenadoras atualmente. Eu e a Marli Teixeira de Rezende. Você vai conhecer a Marli há 1 hora, ela vem para a sua reunião também. A gente dividiu. E durante todos esses anos a gente fazia, imprimia, xerocava, vários modos de ter as aulas. Este ano. Bibliografava. Já tivemos. Melhor. Isso. Bem lembrado. Então, atualmente, este ano, cada participante adquiriu uma apostila da FEB diretamente, que a gente pede, e são seguidas todas as atividades ali, com as pessoas com a apostila na mão, e atividades de grupo, né? Assim, as pessoas interessam, né? Laís participa, assim, há um interesse grande, porque né, a doutrina é uma coisa fantástica. Ao Anjo Ismael, o doutor Bezerra de Menezes, nosso bondoso doutor Dias da Cruz, e toda a falange espiritual que cuida com carinho da evolução dos ensinos da nova revelação, eles têm todos estendido a proteção espiritual sobre o nosso grupo ESD, nos intuindo e suprindo sempre as nossas deficiências. Então a gente tem recebido este amparo muito grande que a gente sente no plano espiritual, na continuidade. E a gente vê que nunca parou, né? Às vezes a gente tinha mais participantes, menos, mas foi um trabalho contínuo, né? E que já gerou quantos frutos aí pela frente, né? Quantos já saíram trabalhar, né? Seguindo a orientação de Kardec. Conhece-se um estudo sério pela continuidade que se lhe dá, não é? Porque o estudo que a gente começa e abandona um médico, ele nunca pode abandonar o estudo dele, senão ele não vai ser bom médico, não é? Qualquer pessoa, e nós que somos espíritas, somos convocados pelo Cristo, não é? A nova revelação, a terceira revelação, então nós temos que ter garra mesmo para aprender a fundo, porque a doutrina, ela tem conteúdo para o enfrentamento de qualquer época da humanidade. André Luiz agora, Evolução em 2 Mundos, colocando a física quântica, né, Noé? Tudo, a gente, e as outras religiões não tem.
e a humanidade precisa. Nós agradecemos também o amparo do Cristo através de todos esses abnegados amigos, porque ele que coordena tudo isso é o Cristo, esses irmãos do mundo maior. E agradecemos a atuação dinâmica da Cíntia. Ela mandou eu cortar bondosa. Agora eu lembrei mesmo. Eu lembrava demais quando eu vi esse texto. Você pode tirar isso aí? Bom é Deus, você tá vendo? Eu tinha lembrado. Eu respeito. Bondosa muito Você lembrou bem. Agradecemos Mas a o atuação dinâmica dinâmica ficou da bom. Cíntia. Ficou bom, melhor. Né? Porque que ela não mede esforços para que o estudo e a caridade sejam as metas primordiais do nosso grupo Dias da Cruz, e está dando assim continuidade, com muita competência, a tudo que for o objetivo da nossa ex-presidente Maria Coutinho, que esteve aqui à frente durante 45 anos, batalhou aqui numa época difícil, porque ela enfrentou mais de 30 anos de fenômenos de cura, materialização, incorporação. Não foi brincadeira, não. É porque isso quem conviveu aqui que sabe. E não é um mar de flores, não. Tem muita coisa linda, maravilhosa. Mas há muita ataque, perseguição. Mas ela teve sempre um jogo de cintura, era muito diplomática, né? Sabia, já reencarnou mesmo com uma cultura europeia, de saber levar as situações, né? Então foi muito válido. E para terminar, eu gostaria de lembrar a todos aqui da mocidade que a gente, para ter êxito nos estudos que nós realizamos, eu tenho essa frase do Newton, Isaac Newton, que foi astrônomo, físico, não é? Inglês. Ele dizia: o que nós conhecemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Para a gente ter assim essa humildade de que nós não estamos nem na pontinha do iceberg do espiritismo, que no planeta de regeneração vai vir uma amplitude agora de revelações, mas que isto que nós estamos fazendo, a Eliana está fazendo, é a base. Se vocês hoje têm cultura, se um médico está na faculdade, o cientista é PhD, se ele não tivesse o domínio do alfabeto, ele nada saberia. Nós podemos dizer que a doutrina espírita, os livros da codificação, é a base, é o alfabeto que vai se incorporar a milênios de cultura, mas sem essa base, essa casa não se mantém. Não é verdade? E nós temos que ter este conhecimento dessa base, para que as construções que vão ser acrescentadas tenham segurança. Se não tiver essa base, nada que vier fora da base se manterá. Ou já se viu colocar parede sem a base? Não é? Já se viu colocar um teto sem a base? Nós temos que bater muito, e é uma riqueza imensa essas obras básicas, né? Kardec foi assistido pelo Espírito de verdade. É o Cristo que transmitiu tudo isso, o livro dos Espíritos, que ele não colocou o livro de Allan Kardec, ele colocou o livro dos Espíritos, porque Kardec tinha essa humildade que o Isaac Newton tinha, né? É assim, de ver que nós nada sabemos. Como disse Sócrates, uma coisa eu sei, que quanto eu mais sei, eu nada sei. Porque a coisa é muito infinita, não é? É o que o Emmanuel fala, que quando ele vai no plano espiritual, nas altas esferas, receber os ensinamentos para passar para a Terra, ele e o Bezerra são os espíritos mais evoluídos atualmente, que coordenam com o anjo Ismael a verdade, a terceira revelação. Ele diz que perto daquelas entidades ele se sente como um jacaré, né? Um pré-histórico, né? O jacaré é um tipo de um dinossauro, e ele tem uma cultura fabulosa, não é, Noel? E a gente sente nele uma sabedoria e virtude da humildade, passar a vida dele toda para nós há 2000 anos.
Não é verdade? Então fica aqui para nós essa lembrança que para a gente acessar o Espiritismo é necessário muita humildade, a virtude primordial que o Cristo vem ensinar. Se a gente não tiver esse espírito de humildade, a gente não apreende, o anjo da guarda não tem acesso para nos passar muita intuição sobre o que nós estamos estudando. Eliane, e aí tudo que das apostilas, do estudo, quando nós começamos no ESD, nós localizamos a nossa ata do grupo. Então a nossa ata consta o dia que foi iniciado o ESD, que nós já fazíamos os estudos anteriormente, entendeu? Aí nós tiramos uma cópia da ata, pedi ao Zé Antônio que localizasse, e eu falei, Fonseca, com certeza, eu tenho 26 anos na casa, eu entrei fazendo o ESD, nunca parou, a gente tem no mínimo uns 30, a Fonseca falou assim, não tem mais. Aí nós pedimos ao Zé Antônio para localizar na ata, entendeu? Ele olhou e está direitinho, está especificando o estudo anterior. Aí também E qual foi a data que iniciou, que eu até fiquei curiosa? 25/8 de 1985. 33 anos. Aí dando Quase continuidade à reunião. 2 anos né? depois. 33 anos nesse formato, né? Mas Isso, tem outro já realizado com a outra apostila. Na ata anterior, nessa aqui, que não sei se ele tirou esse aqui, deixa eu ver se é nessa aqui que ele fala do que já era anterior. 1, 2, 3, 4. O vice-presidente, seu Gécio Simão Monteiro, no uso, né, da palavra, expõe bem para os presentes os objetivos do estudo sistematizado da doutrina espírita, comprometendo-se a fornecer o material de aplicação, o programa de estudo e os roteiros 1, 2, 3 e 4, publicados pela Federação Espírita Brasileira. Dando continuidade à reunião, a senhora presidente concedeu a palavra ao irmão Raul Ferreira, o qual está aqui? Disserrou sobre o curso, né, de oratória, pedindo a presença dos seus participantes no dia 25/8. É isso mesmo, só que já vem outro assunto. Aí já traz. Aí na ata anterior já até fala que a gente estaria, né, substituindo já os dando continuidade num outro formato, né? Isso. Um formato assim mais. E o interessante é vocês terem um registro. 16 Porque de março. às vezes a casa tem o estudo, iniciou há alguns anos e não tem o registro. O Noé até preocupou com o início da mocidade, você lembra? Ele falou, a gente precisa registrar, deixar tudo, porque amanhã quando vai fazer a gente tem, né? Tudo relacionado direitinho. Aí, como o seu Gerson sempre teve esse cuidado. Fazia chamado, né? Não tem ata. O seu Gerson sempre teve esse cuidado, porque ele foi o vice-presidente da casa, na época ele era secretário, mas ele já era acostumado, né, como secretário desse serviço, então ele colocava tudo direitinho. Nossa ata consta tudo que é realizado o ano todo. Até os palestrantes que vêm na casa. Mas deixa eu entender esse formato. Que isso aí é uma coisa tão boa que a gente pode até passar para as demais, né? Para quem ainda não faz. Essa ata seria uma ata de início e anual. Isso, é a ata do grupo, da reunião. Pois da reunião que existiu dentro daquele período. E toda vez que muda alguma coisa, faça uma nova ata para indicar o formato, o novo formato. A gente anota, tudo é anotado do ano todo, tudo que é realizado. A gente tem toda uma anotação. Por exemplo, até as palestras das mães, que até quem vem fazer palestra, tudo isso é catalogado. Então, quando você abre a reunião, entendeu? Aí a gente já coloca durante todo o ano. Por exemplo, aqui nós temos um registro do EJA, tá vendo? Aí de 2016 para cá. Então é feito o que é o título, o que foi trabalhado, qual capítulo, quem estava presente. Aí quando tem a reunião do conselho, né, Cíntia? Quando vai acontecer alguma mudança, a reunião do conselho deliberativo da casa registra isso na ata. Igual quando nós mudamos a segunda-feira. Nossa reunião de segunda-feira era só o formato do culto no lar. Era o formato do culto no lar. Aí nós vimos a necessidade de estar mudando para trazer um outro formato
passamos o culto no lar para a mocidade, está com a função de estar implantando o culto no lar, né? Não deixando, não tirando, nunca, a gente acrescenta, mas a gente não tira, entendeu? Mas trazendo um outro formato, que é o estudo, complementando. Nós achamos até muito interessante que foi você que me passou, acho que foi você que me passou da União Espírita Mineira, um programa que está sendo assim, trabalhado ainda, ele nem está... É o tal que eu falei para você, nem que dois deles foram aprovados. Deixa eu, enquanto você está falando, eu vou localizar ele. Ela me mandou um pré-projeto da União Espírita Mineira, onde assim, trabalhava as obras, igual a gente trabalha a Gênese dentro do Livro dos Espíritos, dentro da Revista Espírita. Por nós não trabalhar o Céu e o Inferno dentro do Livro dos Espíritos, dentro da Revista Espírita. E com outras obras também. O Evangelho, então, todas as obras vão ser trabalhadas dentro da outra obra. Entendeu? Então, quando a União Espírita me mandou esse projeto, eu achei ele muito interessante. Era um pré-projeto, ele nem está aprovado agora, porque eles estão trabalhando nele. Mas como nós já havíamos acabado na segunda-feira o projeto do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, que hoje a mocidade faz, que é esse projeto todos que eles estão fazendo, de estudo do Evangelho, ele foi tratado na segunda. Aí nós resolvemos já incorporar esse outro projeto. Aí na reunião já foi constado, né, que nós estaríamos com atividade desse jeito. Complementando essa fala da Cíntia, ontem mesmo eles estão lá reunidos em Brasília, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, o estado do Mato Grosso, o estado do Espírito Santo, o Distrito Federal e Tocantins. Nesses estados já foi aprovado, porque vai passar por todos da federação. Então, nesses estados já foi aprovado os dois estudos aqui. Quer ver? Ela colocou aqui pra gente. E esse estudo da Gênesis, completando ele, está sendo tão bonito. Eu falo que as pessoas que não estão participando estão perdendo. Porque a Gênesis ela é muito científica. E eu falo que tudo encaminha tão perfeito na mão, que o capítulo que fala assim da criação do mundo, ele cai lá para Simone, que é professora de geografia, ama a parte geológica, né, você? Então ela chega aqui segunda-feira passada, ela deu uma aula tão maravilhosa, entendeu? Da Gênese, colocando, né, toda a parte de geografia, ela busca na internet, mostra cada detalhe, regiões nos Estados Unidos, mas assim, jogando dentro da gente um trabalho mesmo de pesquisa. Aí quando cai na física, cai lá na mão do Noé. Aí ele vem e debruça também da física, não é? Aí é tão bacana, porque aí outro dia caiu a parte religiosa na mão da Maria Fonseca. Aí ela tá assim, nossa, isso aqui é que eu gosto. Eu falei, tá vendo? E olha que os capítulos estão sendo sorteados assim, um pega um, outro pega outro, não está sendo marcado. Ao acaso. Esse é seu, esse é daqui. Não, está sendo ao acaso. Eu peguei a parte dos fluidos. É acaso entre aspas. Isso é lindíssimo. Já vai chegar no Jesus usava os fluidos nas curas. A gente está gravando. De tão lindo. Dos 3 volumes que a gente encaminhou para cada casa espírita na época, né, de dar alguma ideia ou alguma sugestão de melhoria do conteúdo que já tinha sido produzido, né, agora nós já tivemos nesses estados que eu acabei de falar 2 daquelas obras já aprovadas, que são a introdução ao estudo do Espiritismo e o estudo das obras básicas, né? Dentro de um volume só. Deixa eu explicar para vocês. E em análise, né, ainda está em análise as orientações da área de estudo do Espiritismo, que aí vai ser um outro volume específico. É mais assim, gente, é porque os nossos estudos, durante o ano, né, a gente recebe muitas pessoas que estão iniciando, outros que são simpatizantes, outros também que deixaram de fazer um estudo na casa de muitos anos e que trocaram de estudo, né? E aí, por causa dessa movimentação, é que surgiu a ideia de fazer essas 2 obras diferenciadas, com um menor espaço de tempo, mais condensadas, porém
complementares entre todas as obras básicas, né? Então, esse é o conteúdo que foi aprovado nesses estados. Mas como ainda faltam os outros estados, eu acredito que em 2019 já esteja tudo aprovado e aí provavelmente será divulgado no próprio site da FEB. Aí né? quando você vier aqui, nós estamos fazendo nossa ata, tem antes de vocês terem aprovado. Não é? Ó, que chique! Aí vou passar agora para o Noé, gente, para vocês conduzirem. Na verdade, assim, como eu tinha iniciado, né, a nossa mocidade, ela trabalhou o primeiro ano com a apostila própria da mocidade e nesse ano nós pegamos um outro formato, que é o formato do ESG, mas pegamos inicialmente tudo que está voltado ao Evangelho, né? Então nós estamos estudando neste momento o Evangelho segundo o Espiritismo, porque há uma necessidade muito grande nossa, né? Tem pouco, eu tenho 12 anos de casa, mas nós temos gente que tem 10 anos, gente que tem 2 anos, 1 ano aqui na casa. Então há uma necessidade nossa mesmo de conhecer. E quando, né, Lorena e eu começamos nesse estudo com a mocidade, a gente sentiu assim, além da nossa, que nós não somos nem a gota que a dona Fonseca falou, né, nós somos a gotícula da gotícula da gotícula, da nossa necessidade, nós sentimos também que é próprio do jovem esse desejo de buscar além, né? Então, assim, nas primeiras reuniões a gente tem muita necessidade do jovem de saber, mas eu queria saber era sobre materialização, né? Mas eu quero saber sobre cirurgias, né? Essas coisas que encantam, mas que a gente sabe que depende do básico para dar sustentação, como a dona Fonseca falou, né? Não dá para a gente começar pelo telhado, né? A gente precisa começar pelas obras básicas. Então foi por isso que nós, já tendo estudado no ano passado bastante do Livro dos Espíritos, é claro que assim, tem um monte de coisa que a gente ainda precisa estudar no Livro dos Espíritos, nós voltamos esse ano para o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E então houve também uma outra proposta, que eu acho que essa é a que os meninos gostaram mais, né? Eles vão poder falar, não, na verdade eles não vão poder falar que gostaram mais, mas que eles fazerem os estudos, né? Que antes ficava muito naquela coisa de eu e Lorena falando e eles ouvindo, né? Então agora assim, a gente tenta dar esse suporte para eles, mas aí cada semana um grupo, né, 2, 3 deles ficam responsáveis por apresentar o que foi estudado, seguindo aquele roteiro, né, que a FEB passa para a gente do estudo. Então, eu não tenho muito a falar, mas eu vou deixar mais que os meninos falem o que eles têm sentido com essa mudança, né, como que eles estão encarando o estudo, né, o que eles... se o formato, em que isso acrescenta para eles. E dentro desse estudo, foi interessante para nós, que eu acho que é importante ressaltar, né? Depois eu acredito que eles vão falar sobre essa vivência também, que a Lorena vai complementar muito bem, que o convite que chegou para nós de levar o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, às famílias que sentem essa necessidade, né? Então, nós temos recebido o convite, nós estipulamos que o último domingo do mês, a mocidade tem essa agenda aberta, né? Porque nós temos alguns eventos. Então, a cada 2 meses a gente assiste um filme da doutrina e debate dentro dos livros aquele filme, que é o que a gente chama de sessão pipoca, né? Então a gente estipulou que um domingo do mês, o último domingo do mês, é uma agenda para o culto do Evangelho no lar. E eu acho que essa é a prática do estudo sistematizado, é a aplicação que nós estamos tendo do estudo sistematizado, porque cada família que a gente visita é um estudo diferente,
né? O culto do Evangelho é o mesmo, mas o estudo é diferente, porque a gente vivencia a necessidade daquela família. Eu comentava com o Humberto no início que nós já visitamos família de dentro do grupo, né, que faz parte do grupo há anos, mas que não tinha o hábito do Evangelho no lar. Família da cantina, de uma fragilidade emocional muito grande, mas que nos pediu esse amparo, né? E nós visitamos. Família que não é espírita, que não frequenta a casa, que não tem nenhuma ligação com a doutrina, mas que pediu, solicitou, né? Que sentiu a necessidade de implantar o Evangelho no lar. Então, acho que esse tem sido, assim, de todos os trabalhos, a nossa oportunidade de colocar em prática aquilo que nós estudamos, né, no estudo sistematizado. Mas eu empolgo a falar, então vocês falarem. Até porque nós sabemos que uma das funções primordiais do estudo sistematizado da doutrina espírita, uma das, é formar trabalhadores mesmo para a doutrina, né? Então, quando a gente tiver essa oportunidade de estar implantando e colocando em atividade algum desses serviços, isso é muito bom, principalmente com uma agenda que já é fixa, né? Então, a gente me lembra muito a disciplina, né? Desde a casa, né? Como exemplo. Isso é gratificante a gente ouvir. E hoje os meninos não só aí, mas eles estão trabalhando na casa, nas atividades da casa, entendeu? O Alisson e o João assumiram a juventude do sábado, a Rafaela não está aqui, já assumiu também, está no sábado, né? As meninas estão ajudando no culto no lar, as meninas estão na quinta-feira trabalhando aqui dentro da casa, uma está na água, está na porta, as meninas também. Nos registros, também, nos registros, secretário. Está todo mundo assim, trabalhando em alguma atividade, assim, a maior parte. Então a gente pode falar hoje que quase 90% da mocidade hoje já trabalha em alguma outra atividade dentro da casa. Entendeu? Que seja na quinta-feira, que seja no sábado, já está todo mundo trabalhando. Até nos passes eles já estão trabalhando. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Um dos meninos respondesse, quem se sentisse mais mobilizado a responder. O que de fato isso tem feito diferença na vida de cada um? Porque eu tenho muita... é uma preocupação minha, não estou falando que, né, é da doutrina. Porque a gente tem visto muitos movimentos bem feitos, né, gente engajado, mas o que de fato isso tem trazido como crescimento para cada um desses jovens? Porque a gente sempre está engajado nesses movimentos, isso é bonito, isso é isso. Mas qual é a transformação que isso tem feito na vida de cada um? Eu vou chegar no seu ponto. Eu estava assistindo na TV Mundo Maior um programa jovem, falando qual seria a atratividade que a doutrina espírita deveria ter para alcançar esses jovens. E o Brasil em si é um país de poucos leitores, né? É um país que tem a média de leitores, eles leem muito poucos livros durante o ano. E eu, particularmente, sempre tive muito interesse pelo estudo, mas sempre li muito pouco. Então, essa chance de entrar na doutrina espírita, de se encantar por ela, e de trabalhar em vários aspectos dentro da casa, eu acho que traz muito para mim esse crescimento de buscar o estudo em si, para poder somar e trazer que essa gotinha pelo menos vai aumentando um pouquinho, porque a gente está entrando num momento de transição do mundo, e eu acredito que com a divulgação da doutrina espírita nós vamos ser responsáveis por passar isso para frente, né? Então, essa transformação de buscar, sabe, conhecimento, de buscar leitura, de buscar ocupar a mente, né, fazer o bem, né, levar o bem para as pessoas de alguma maneira. Eu acho que esse movimento da casa todo, essa dinâmica toda da casa, acaba
tirando o tempo ósseo da cabeça, né? E assim, né, trazendo a gente para dentro de um comprometimento, de um compromisso. Eu acho que isso é um agradecimento muito grande para mim. Assim, tem sido, eu sou muito novo, né, dentro da doutrina e estudo há muito pouco tempo. Mas para mim isso foi assim, um divisor de águas, tanto nesse meio mais social quanto no meio familiar também, sabe? Eu tenho 2 meninos, assim, e se eu for comparar a minha vida pessoal, né, a gente está entre amigos aqui, antes da doutrina e depois, assim, são outras águas, tá? É isso que, essa última parte dele que eu queria, porque normalmente, é porque eu trabalhei muitos anos com evangelização, e a gente, né, vai vendo que as coisas vão modificando a forma com que a evangelização, o processo vai dando, né? Eu era da época que a gente tinha as apostilas nesse nível aí, né? Aquelas apostilas, pareciam planos de aula, aquela história todinha. Então, hoje, eu me desliguei da evangelização, mas eu tenho uma preocupação muito grande ainda com o fato da transformação que efetivamente precisa se dar em cada um de nós, com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Porque não é só um trabalho social. Não é só essa questão, eu estou participando da mocidade, eu estou fazendo isso. Isso é muito bonito, mas a doutrina não veio para salvar o mundo. A doutrina faz a sua salvação, né? Se é que a gente pode falar assim. É uma busca de cada um de nós enquanto espíritos. Então, quando ele colocou aí que há um divisor de águas, a partir do momento que ele começou a vivenciar a doutrina, os ensinamentos da doutrina, que são basicamente os ensinamentos de Jesus, na vida ele percebeu. Então, eu gostaria de pontuar sobre essa necessidade no trabalho com a mocidade, de maneira geral, porque nós já somos macacos mais velhos, então tem uma série de coisas que a gente não muda. Mas quem está chegando, ele tem a oportunidade de fazer essa transformação de fato, de repensar em cima daquilo que ele está aprendendo, né? A sua convivência familiar, igual ele falou, no seu trabalho, na sua relação com as pessoas, com o mundo e consigo mesmo. O que a doutrina está trazendo para acrescentar? O que esse ensinamento está possibilitando a me transformar? Ô Fátima, eu escutei até o Divaldo falando isso uma vez, exatamente disso aí. O social, muitas vezes não é tanta obrigação da casa espírita em si. Nós temos as prefeituras que dão conta, que faz isso, faz aquilo, que nós temos que voltar muito mais para o estudo, para a nossa responsabilidade, entendeu? Então, essa aí é a grande transformação que a gente está implementando mesmo na ideia aqui na cantina e no Dia da Cruz, entendeu? Até mesmo com os nossos assistidos da casa. Hoje, essa transformação ela tem que ser muito maior do que o simples prato de comida, entendeu? O simples alimento fornecido. Hoje é você pegar as mães e falar com elas, vocês são capazes, vocês podem, entendeu? Então, nós não queremos dar uma cesta básica, nós queremos dar a vocês muito mais, algo muito maior. Então, quando a gente começa a envolver isso aí, quando a gente começou a envolver as famílias no culto no lar, nós estamos mostrando para as famílias uma outra realidade, entendeu? Então, assim, hoje até as palestras que são ministradas para elas, nós estamos com outro contexto, muito no contexto da valorização do ser humano, entendeu? Na capacidade das crianças de transformar. Então, quando um dos meninos vem, eu acho assim, muito bacana, que a gente está batendo muito no estudo. Quando a Fonseca fala que eu bato demais no estudo, eu bato nele, eu falo, torno a falar. Eu falo, se você não estuda nesse livro, então como é que você quer ler o outro? Sabe, eu sou meio... Exatamente por essa transformação que tem que haver. Nós não podemos simplesmente dar, nós temos que fazer eles buscarem algo a mais. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Alisson está trabalhando com uma juventude, que eu falei com os meninos, nunca havia vindo essa idade para a cantina, de 14, 15 anos. De uma hora para outra, apareceu jovens aqui. Aí, o que nós fizemos? Nós abrimos a porta para os jovens carentes. Nós abrimos a porta. Aí tem dia, necessidade nova. E hoje tem dia que a gente tem 20.
Lá embaixo, né, João? Nós temos 20, tem cadeiras, fica buscando cá embaixo. Então é uma oportunidade de crescimento para eles, principalmente. Porque a partir do momento que eles estão estudando, que eles estão ali pregando, estão vivenciando a vida daqueles meninos, eles não são simplesmente vindo aqui e estou dando evangelização de qualquer jeito. Entendeu? A partir do momento que eles sobem para dentro da cantina e está servindo com dignidade, está ali dando um passe, aplicando um passe, um daqueles irmãos de boa vontade, ele está equilibrando as energias dele, do próximo. Eu acho que deixou de ser um trabalho simplesmente da comida. Aí a gente vê, vocês viram quando ele estava chegando, quando eu falo que essa casa aqui não existe das coisas, porque quando a gente acha que não tem nada, daí a pouco adentra a porta, sacola de arroz, caixa de leite, igual chegou ali. Deu por quê? Porque acho que a nossa busca, nós não estamos, a casa hoje, eu estou falando isso muito de coração, acho que está todo mundo aqui, a gente não está com aquela, vou usar até um termo bruto, que é uma ganância, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Não, nós estamos com um equilíbrio, que esse equilíbrio está fazendo as coisas fluírem. Eu tenho 40 cestas básicas para fazer. Tem, mas nós estamos pedindo igual doido, na doideira aqui? Não, nós estamos equilibrados, gente, a gente precisa disso nesse momento. Então vamos trabalhar com isso. Nós não estamos naquela ganância mesmo de estar fazendo isso, fazendo aquilo, porque nós sempre conseguimos, entendeu? Não. Nós estamos tentando ter esse equilíbrio, caminhando com a doutrina, buscando, sabe, o trabalho mesmo de cristianizar a nós mesmos, né? De trabalhar isso com a gente mesmo. Então, o trabalho que os meninos fazem, igual as meninas estão na música, é muito bonito. Gente, está colocando música, estão cantando, tá? O trabalho continua lá, os meninos já foram representar a mocidade de Valadares. Então, cada um no seu pouquinho, mas bem feito, com amor. Então a gente deixa de ter aquela visão do socialismo propriamente dito, que fala assim, a gente só dá comida, a gente só faz isso, para a gente dar muito mais, sabe? Para a gente dar à pessoa a oportunidade de crescer, dar à pessoa a oportunidade de se valorizar. É o que a gente faz com as mães hoje, com as crianças. É fácil? Não é fácil, porque a gente vem por nós. É fácil a nossa transformação? Não. É fácil a gente fazer as coisas? Não. Então você imagina para uma que está lá no alto do morro, que tem 7 meninos, moram em uma casa de tejaniano com 3 quartos. Ainda tem um pai com derrame em cima da cama. É fácil? Não. Mas ela tem que saber que ela é valorizada. E aí quando eu cheguei sábado passado aqui, que ela virou uma para mim e falou assim, eu estou trabalhando. Aí ela abre até aqui, tem dente voltando a mim. Estou trabalhando, parabéns, e vira as costas e sai. Eu não fico assim, nossa, que bom que você está. Não, isso é sua obrigação. Entendeu? Então, assim, mas elas estão se sentindo felizes. E isso é o que eu quero que os meninos passem, é o que eu fico falando, para que eles passem para as crianças. Porque eles são a base, a semente. Amanhã, se a cantina tiver 10 famílias, cada um, não tem problema. O problema é que o pouco que a gente fizer, a gente transforma. Faça a semente florescer. Sabe? Eu acho que isso é. E a gente só vai conseguir isso com estudo. Então, eu sou até muito enjoada, porque toda quinta-feira eu fico, gente, vem participar do estudo de segunda, vem participar do estudo de terça, vem participar do estudo de quarta, o tempo inteiro. Então, isso que eu acho que é a grande transformação da Cantina Aula. Nesses últimos 3 anos, a gente vem trabalhando muito esse aspecto. Mas muito mesmo. E tem que haver um trabalho. Nós estamos envolvendo aqui, nós saímos das perguntas. Eu vou falar. Vocês estão dentro do Evangelho, e a gente falou que nós somos um planeta de expiações provas, parece ser um cérebro ainda muito acanhado, mas diz o Emmanuel que nós entramos na maioridade quando o Evangelho do Cristo veio, porque ele é a moral de todo o universo. Qualquer planeta evoluído que nós formos, nós vamos ter que ter a prática da moral cristã, da caridade, do perdão, da indulgência, não é? Da benevolência. E é esse o trabalho realmente que tem que ser feito, é da moral cristã, porque ela é que impera em todo o universo. É só lembrando que os nossos estudos não estão só delimitados ao Evangelho, o livro propriamente dito, Evangelho segundo o Espiritismo.
porque a gente, como vocês estão interagindo na segunda-feira, buscam além, né, vai na revista, a gente também usa outras obras, mas para acrescentar o Evangelho. Por exemplo, nossos últimos estudos, a gente foi falar do apóstolo Paulo. E aí a gente vai lá, 2000 anos, vai buscando nos outros livros, Paulo e Estevão, para a gente poder entender tudo aquilo que o Evangelho traz para a gente. Vai chegar uma hora que nós vamos estudar, está chegando, né, Noé? Vai estudar os capítulos do Evangelho. Mas ainda a gente está se preparando, né? Toda aquela história do Evangelho mesmo, da Bíblia, para a gente poder chegar até o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parte dos meninos poderem interagir, poder falar, eles veem quem está do lado de cá. A preocupação que eu e Noé tivemos no ano passado de trazer a base, porque muitos não tinham essa base. Então a gente trouxe a base, mas chega a hora que a gente tem que se preparar para trabalhar na casa. E a gente só se prepara se a gente fizer aquilo que o outro está fazendo. Então eu e Noé, a gente já falou muito, a gente pensou assim, agora vamos dar oportunidade para eles. E quantos falaram assim, eu não sabia como que era difícil estudar, preparar para falar aqui. Aquela mudança que você falou. Eu acho que a gente vê, eu e Noé, principalmente que a gente está mais de perto, tem mais contato com eles, a gente vê a transformação de cada um. Tanto dentro da casa, tanto nos estudos, se preparar para falar, a preocupação de estudar, porque a gente faz o plano de aula, eu e Noé, a gente fica muito preocupado, não é de qualquer forma, né? A gente faz esse planejamento e a gente vê a mudança fora também. Alguns que traziam problemas pra gente e se queixavam e pediam auxílio e já não trazem mais, obrigada, eu já resolvi, agora eu vou ajudar o outro que está precisando, está passando por aquilo que eu estou passando. E a gente vê esse companheirismo de todos. Acho que essa mudança é nítida, tanto para mim quanto para Noé, acredito que para eles também. Para dar início, né, às nossa rodada de perguntas e respostas, eu gostaria que vocês dois fizessem uma pequena apresentação, só para os meninos poderem conhecer vocês pessoalmente. Eu acredito que a maioria já conhece o trabalho dos dois, mas é importante esse primeiro contato. E ano passado, quem teve, né, o prazer de estar no seminário na Itaiumi, né, nós temos aqui pessoas que estavam lá, conheceu, né, o seu trabalho, Tiago. E foi muito engrandecedor pra gente. E assim, o que ficou marcante pra gente é a sua belíssima memória e a humildade de falar que tem memória. Você foi falando, apaixonado, ai gente, o que eu tava falando mesmo? Ai, minha memória é muito ruim. Aí todo mundo gargalhou. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, na verdade, eu acredito que o Humberto tenha maiores condições para estar tratando do ESD. Não, sério, ele já dirigiu grupos, né, Humberto? Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Para mim seria maravilhosa, né, de estudar, de poder aprender no formato. Enfim, mas eu sou lá do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro. Não sei o que eu posso falar sobre mim. Não. O Centro Espírita Leão Denis tem um trabalho muito voltado para as obras de Leão Denis. Então esse nosso amigo aí conhece um pouquinho. Na verdade é um admirador, né? Na verdade, em relação a Denis, foi um grande baluarte da doutrina espírita, aquele que foi responsável por consolidar efetivamente a doutrina, né? Kardec foi aquele grande iniciador, e Denis, ele consolida. Eu acho que esse é um consenso geral dentro do movimento espírita, né? E eu sou um admirador da obra dele, porque... Não, e é verdade, Denis é uma estrela que pode, nas noites assim mais densas, iluminar os nossos caminhos, dar a direção, né? Pelo menos foi assim com a minha vida.
Eu me recordo que desde que comecei a ler, eu acho melhor nem começar, porque senão a gente fica até emocionado, né? Mas Denis representou assim, a oportunidade de encontrar muitas respostas, assim como Kardec, sem dúvida. Mas cada um de nós tem uma afeição, né, com uma pessoa ou outra, e no caso meu particular é por esse espírito. É isso. Bom, eu sempre migrei muito de um trabalho para outro, né? Eu trabalhei com ESD, trabalhei com evangelização em momentos diferentes da vida e com um espaço de tempo grande entre uma empreitada e outra, né? Com mocidade, com movimento jovem, com a escrita, né? Mantive por um bom tempo ótimo escritor, um blog, né? Como inclusive a minha principal atividade espírita, né? Levava isso muito a sério e eu vejo nisso, né? No jornalzinho, nos textos mais simples, mais curtos, ou no livro, né? Uma atividade que realmente você precisa considerar uma atividade de centro espírita, né? Não é uma atividade paralela, né? Mas uma coisa que a gente faz necessariamente estando em bastante sintonia e estando envolvido com uma comunidade, né? É muito difícil a gente ter uma boa inspiração para falar, para escrever, por exemplo, se a gente não está conversando com pessoas mais lúcidas, né? Pessoas que têm valores para inspirar e para arrastar a gente para aquele nível que é necessário a gente escrever um texto espírita, né? Então, embora, claro, no movimento espírita é muito importante aquelas pessoas também que assumem um trabalho e mantêm esse trabalho durante longos anos, né? Isso é mais importante, né? Mas a minha história de vida foi assim, foi sempre bem confusa no movimento, né? Eu sempre pulei muito de galho em galho, né? De centro em centro, né? E de atividade em atividade, né? E eu enxergo isso, né? Como de certa forma também uma coisa positiva, né? Porque experimentar as diferentes atividades e diferentes grupos espíritas também é muito enriquecedor, né? Conhecer gente diferente, perspectivas de trabalho diferentes, né? Então eu me definiria assim, né? Como uma pessoa que está sempre muito em movimento, muito dinâmico, né? Talvez com um pouco de falta de foco, né? Até mental, né? Eu sempre estou olhando para muitas coisas ao mesmo tempo e absorvendo, tentando me engajar em muitas atividades ao mesmo tempo, né? Gostei muito do que foi dito, né? Até aqui, né? Acho que o grupo está super bem encaminhado, né? Essa importância das bases que vocês enxergam, né? É o que há de essencial, né? O principal da formação espírita, como não são atividades só de momento, nem uma obra, nem uma assistência, nem mesmo o estudo, né? É o mais fundamental, se ele não redundar na transformação, na espiritualização, na purificação das nossas almas, né? Então, quer dizer, todo o trabalho ele vai ter o seu valor na medida que ele impacte, né, na nossa transformação pessoal e também que ele contribua para quem está do lado, né? Se você não levou para quem está do lado mudança nenhuma, né, não inspirou, não empolgou, não ajudou a orientar, né, ou a diminuir o sofrimento de ninguém ao seu redor e o seu próprio, né, aquele trabalho, né, ele teve provavelmente uma utilidade mais mundana, né? Então o estudo muitas vezes ele é curiosidade, ele é preenchimento, né, das nossas curiosidades, dos nossos interesses até, né? A assistência muitas vezes é uma coisa que dá bem-estar e tudo, mas pode ser uma simples alimentação mesmo, né? O que é importante, né, mas que não está evangelizando o assistido, não está transformando também o assistido. Então acho que é muito bonito a gente manter esse foco na formação das bases doutrinárias, né? A evangelização, mocidade, o ESB, né? Porque a partir daí o sujeito está formado, ele vai em qualquer dimensão da vida, né, se dar bem, né, vai ter mais
potencialidades para ser feliz, para ajudar os que estão ao redor. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, então, que ele não contou. Entendeu? Quem falou que ele estava vindo ao mundo foi o Divaldo. Sabia? Contar para você, foi o Divaldo com a mãe dele, ó, tá vindo aí. E aí ele teve o prazer, sabe, gente, de direto com um aninho tá no colo do Divaldo, com 2 aninhos tá no colo do Divaldo. Pois é, aproveita. Omitiu um dado importante. Não, só esse detalhezinho, sabe? Porque ele fez isso, ele fez uma cidade, ele fez, mas tudo muito bem feito. Sim, muito bem, por sorte, tudo muito bem feitinho. Muito bem feito. Então vocês não acham que tá certo só ficar pulando para lá e para cá, não. Isso não foi um conselho. Não foi. Ele é diferente a situação. Mas também tem uma formação dura com a sua Dura, sim, isso que eu tô falando, a formação dele é... Essa de fato é uma parte importante do meu currículo. Ele só mudou, mas assim... É igual no Lattes, depois ele põe professor orientador, né? Então tem a Sueli lá, na minha vida toda, né? Uma presença muito forte. E o que eu acho fantástico, vou aproveitar e contar um caos que quase ninguém conhece. Ela sempre foi muito ativa, assim, muito engajada, muito para frente. Né? Os meus, todo mundo conhece a Sueli? Sueli Caldas. Aula passada nós até falamos dela. Dia das Mães, a gente trouxe as mulheres mais importantes dentro do espiritismo. Nossa, que honra, que legal. Mas aí o caso que eu acho mais interessante da vida dela, né, é o seguinte: ela com 17 anos, ela estava coordenando a mocidade, né? E ela ficou sabendo do Divaldo e tal, né? Ou então viajou para algum lugar, para o Rio e tal, assistiu uma palestra do Divaldo. Falou assim, nossa, tem que chamar esse Divaldo para nossa mocidade. E ela escreveu uma carta, né? Caro senhor Divaldo, estou aqui dirigindo a mocidade do Centro Espírita tal e tudo, tenho 17 anos tal. Seria uma honra, uma coisa maravilhosa se eu pudesse vir aqui apresentar uma palestra, tal, né? Divaldo respondeu, né? Prezada Sueli e tal, fico muito honrado com o convite, né? Posso ir no dia tal, né? Porque eu vou estar próximo, né? Em Barbacena, alguma cidade ali bem próximo e tal, vou passar aí e fazer um estudo na mocidade, né? Eu acho isso tão espetacular, tão bonito, né? Que mostra que o movimento jovem não pode ser passivo, né? Não pode ser um movimento onde alguns falam, outros ouvem, né? As pessoas, elas precisam se dar conta, né, de que somos espíritos, né? Nós temos bagagem prévia, nós temos nosso raciocínio próprio, né? A gente precisa tomar iniciativa e ter esse entendimento, né? E, por um lado, né, o jovem precisa ser estimulado a tomar iniciativa, fazer com as próprias mãos, coragem mesmo, audácia, né? Vamos lá fazer. É uma obra meio exagerada, um trabalho meio grande, mas por que não? Vamos tentar, né? A pior coisa que vai acontecer é dar errado, né? A gente volta aí com uma experiência, né, na conta e faz melhor da próxima vez. E por outro lado, também, né, não basta inspirar o jovem, a gente precisa lembrar os mais velhos, deixa o pessoal fazer, minha gente. Para de dizer não, para de abafar, para de ter medo, né? E falar para o jovem, não, né? Primeiro fica aqui 35 anos ouvindo palestra e lendo os livros. Quando você tiver 35 anos de palestra e livro, aí você pode fazer a campanha do quilo. Aí você vai fazer a campanha do quilo durante 20 anos, né? E depois você pode, quem sabe, né, virar um trabalhador da casa, né? Então é muito absurdo isso, né? Isso nega frontalmente a base do desenvolvimento histórico do espiritismo, né? Que é sempre, desde a sua raiz, com Kardec, movimento que incluiu adolescentes. Né? No centro, não na periferia, né? Não numa hierarquia muito inferior, né? Mas no centro do movimento, né? Então é muito importante a gente redespertar, né, para o nosso patrimônio espiritual, às vezes abafado, que é o patrimônio espiritual do jovem, né? E muitas vezes ele tem a timidez, tem o pudor de fazer certas coisas por causa da idade, é natural. A pessoa ainda não testou muitas atividades na vida, não testou suas energias,
Então, ela não sabe se aquilo vai dar certo ou não. E é muito importante que os mais maduros estimulem, ao invés de reprimir, né? Então, acho que isso é absolutamente fundamental. E é isso que a gente tem tentado fazer, que estimulá-los a estudar, a mostrar o potencial que cada um tem, porque cada um aqui tem muito potencial, porque antes que a gente ia falar assim, vamos fazer uma prece, todo mundo ficava morrendo de aperto. Hoje nós já estamos jovens aí, ó, faz uma prece, já está fazendo uma prece, não importa, entendeu? Tá indo, tá caminhando, daqui a pouco eu já falei que eles vão começar a fazer dividir as palestras aqui na quinta-feira. Nós vamos começar a trabalhar, colocá-lo mesmo. Eles têm potencial e tem muito potencial. Agora, com uma base. A base da doutrina, a base Kardec, igual o trabalho que a gente faz na segunda-feira, dando base. Eu acho que é esse o apoio que eles têm que ter. E tem que ter também o entendimento de assim, não ficar ofendendo, porque é muito fácil, tem lugares que as pessoas ofendem muito fácil. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem falado muito em todas as reuniões. Não adianta, o espírita não tem direito de se ofender. Entendeu? Porque ele tem que trabalhar a humildade. Então, quando você chega e fala assim, fulano, não está certo, olha na obra do Kardec, está falando isso. Às vezes você não viu o erro. Eu estou diminuindo a pessoa? Não, nós estamos orientando, ajudando. Então, isso nós estamos passando em todos os estudos. Porque a pessoa que fica melindrando demais cria muito problema dentro da casa. E hoje nós podemos, assim, abrir a boca mesmo, lutar para todos os cantos, porque graças a Deus nós somos uma família. A gente não tem esses problemas de falar assim, quando eu escuto até os outros falar, que faz fofoca, que faz isso, faz aquilo, a gente não tem isso aqui não. Pelo contrário, é até engraçado. A gente não tem, sabe? E isso é um trabalho que tem que para permanecer não tendo, ele tem que continuar com essa base. Isso também é trabalho, né? A gente às vezes não enxerga a interação, né? A sintonia do grupo, né? Isso exige a gente lanchar na casa um do outro. Isso também é o desenvolvimento da... Igual a música, o dia que eles começaram, queria colocar uma música, eu falei, gente, por que não pode? Não é a Cíntia que está falando que não pode. É a doutrina. O que é um centro espírita? Então vamos estudar o que é um centro espírita. A partir do momento que você entende o que é um centro espírita, você vai entender qual o tipo de música que vai comportar dentro de um centro espírita. Que é totalmente diferente de você estar lá fora, porque você não vai levar um batuque para dentro do hospital. Então, assim, né? Então vamos estudar, não é que não pode. Eu não vou falar não pode, vamos estudar para ver o que é. Aí você sabendo o que é, aí você vai entender por que não pode. Agora, quem não estuda, entende? Não, vai achar que fulano é muito enjoado, só quer pouco é quer. Não é? Então, tudo que se fala aqui, aí eu falo assim, não, vamos estudar, onde que está isso? Aí a gente vai estudar. Aí a gente estudando, a gente sabe o que pode, o que não pode. Agora vamos para as perguntas. Palavras são para vocês, que senão a gente não deixa vocês falar. O Alisson está cheio de perguntas, Tarsila, galera, tudo. Pronto. Para introduzir, como eu falei, para introduzir a pergunta da Tarsila, o Noé até falou, gente, vamos assistir algum material do nosso amigo que vai ser palestrante para a gente conseguir direcionar um pouco mais a pergunta. Então, o nosso tema que vai ser tratado hoje à tarde é mediunidade gloriosa. E a gente pensou algumas perguntas em torno disso. Introduziu muito bem. Seria nesse tema mesmo, né? Abordando praticamente esse tema. Sim. O que você gostaria de saber, Tarsila, sobre isso? Uai, se você tem pergunta também, Alisson. Pode fazer. Não, na verdade, é um assunto que, assim, eu penso muito dentro do meu íntimo, assim, não é um assunto que eu tenho conversado muito, comecei a estudar o livro, mas assim, como que o plano espiritual, né, tá programando esses jovens e esses trabalhadores da doutrina para esse momento tão ímpar que a gente está se aproximando, na verdade é um momento de transição, passo a passo, mas assim, com a divulgação da doutrina espírita, como que a mediunidade está sendo trazida para esses jovens, como que isso pode acontecer, enfim, o que está vindo de novidade para nós com relação a esse tema? Estou muito envolvido com o movimento jovem desde sempre, acho que essa é a única constante que eu tenho no meu trabalho, que eu nunca abandonei o encontro de carnaval, né? É uma coisa pela qual eu tenho muito carinho e que
me mexe muito comigo, e inclusive é uma ocasião para onde vão alguns jovens que não são espíritas ou que são simpatizantes e que são namorados, namorada, amigo, irmão de algum participante, e naquela ocasião a gente nota 4 dias de imersão total, né? Com o ambiente preservado, né? A gente sabe que força que tem também uma oração feita por 200 pessoas, né? Então esse é um ambiente que a gente observa assim, transformações espetaculares, né? Uma coisa assim, realmente muito bonito de se ver. E a pessoa sai dali espírita, né? Muitas vezes, o que era vacilante ou o que não era espírita, né? Além disso, naturalmente, há muitos problemas, há muitos desafios, muitas dificuldades, que é absolutamente natural quando você junta um monte de gente diferente, desconhecidos entre si, e há todo tipo de testes às nossas habilidades, né, de paciência, de tentativa de manter o padrão, de orientações. Mas um problema que nós temos observado de algum tempo para cá, né, no movimento em geral, né, principalmente em contato com o jovem, e eu vou recortar melhor a idade, né, entre 13 e 20 anos, né, essa faixa especificamente, padece de uma ignorância muito grande sobre o que é mediunidade, sobre como na prática se processam influenciações, obsessões, né? Então, o fato desses temas não estarem sendo trabalhados na mocidade, ele impacta muito negativamente sobre a estrutura psicológica e psíquica desse jovem, né? Então, nós precisamos focar também nessa fase, né? No começo da mocidade, na pré-mocidade até o final da mocidade, no desenvolvimento do conhecimento doutrinário básico sobre o que é o que não é mediunidade. Porque o jovem ele não pode, com 16 anos, 17 anos, sendo que ele tem 10 de espiritismo, ou 16 de espiritismo, ele não pode confundir imaginação com um fenômeno mediúnico, né? Não deveria confundir essas coisas. Ele não deveria ficar à mercê de influenciação espiritual, né? Como acontece com muita frequência. É uma frase em que as emoções, os sentimentos estão à flor da pele, né? A estrutura orgânica está começando a manifestar certos sintomas ostensivos de mediunidade. Então, nesse momento, o menino não sabe controlar, não sabe o que é, né? E isso, a confusão e a ignorância gera um despreparo, né, muito grande, né? O jovem fica indefeso, né? E isso é uma coisa que a gente precisa voltar a trabalhar, né? A gente precisa estudar o suficiente do processo mediúnico para que o jovem ele saiba, né, evitar situações negativas para ele mesmo, né? A cultura muito relativista de agora, que diz tudo tanto faz, tudo pode, você pode fazer o que você quiser, então o jovem entende que ele pode frequentar qualquer ambiente, né? E que isso não vai ter nenhum tipo de influência sobre o estado moral dele, nem sobre o estado psíquico dele, né? E aí realmente abre portas a perturbações muitas, né? Então esse seria o principal foco para mim de trabalho de mediunidade na juventude, né? Especialmente na adolescência, e naturalmente não é o caso mais, né, desse grupo, né? Já passou, né, dessa fase, né? Mas ainda continua sendo importante a gente discutir mais francamente sobre como acontece, quais são os sintomas de mediunidade, o que não é mediunidade, como evitar influenciações indesejáveis, infelizes, né? E isso precisa ser tratado de uma forma mais natural no movimento espírita. Porque se a gente tem muita fascinação, né, glamoriza a mediunidade, enxerga o médium como uma coisa assim, ah não, quem sou eu, né? Médium são essas pessoas importantes, né? Aí você se engana e se ilude, e nesse processo você está gerando uma situação de pouca defesa, pouca conscientização, e isso pode ser muito danoso, né? Esse ponto eu acho muito interessante, porque a minha experiência foi exatamente contrária do que você está contando, dessa falha que você
desde pequenininha aqui. E eu fui fazer faculdade numa cidade muito difícil, Viçosa, perto de Juiz de Fora. As influências ali são pesadas. Sim. E eu senti que o que me manteve sempre no caminho foi justamente ter tido esse ensinamento. E se eu simplesmente chegasse, ainda com a minha bagagem espírita, mas sem necessariamente entender sobre influências, a minha vida teria sido muito diferente. Então, mas aí é a situação ideal, né? Quer dizer, é isso que a mocidade deveria ter feito por você. E o fato de algumas pessoas estarem despreparadas, indefesas, né, diante de assédio espiritual, mostra que, na verdade, esse trabalho, que no seu caso foi bem feito, ele, no geral, não vem sendo tão bem feito, né? Então, é uma responsabilidade a mais que a gente tem que assumir, né, de dizer isso para as pessoas, né? Gente, precisa estudar mediunidade, sim, na adolescência, né? Até na infância, né? A gente precisa mostrar na evangelização, né? Os modelos básicos de evangelização que todo mundo usa dizem isso, as apostilas, né? Ah, se você vê espírito é normal, né? Isso não é para você ficar assustado e tudo. Então, para a criança a gente já fala isso. Para o adolescente, para o jovem também tem que falar. Agora, tem também o seguinte, um segundo defeito também das mocidades especificamente, também do movimento jovem, é que existe uma ideia assim de que vamos escolher os temas que a gente vai estudar, né? Até certo ponto é bom, mas por conta de modismos, né, e de certas manias de época, os jovens eles estão escolhendo estudar só alguns tipos de temas que os interessam. Então tem sexualidade, aí política, né? E violência e drogas, né? Ok, né? Mas isso não é exatamente uma mocidade. Você tem que estudar os temas espíritas. Os temas espíritas eles impactam na avaliação que a gente faz de sexualidade, de violência, de aborto, né? De drogadição, tal, qualquer coisa, né? Dos vícios, do alcoolismo, né? Mas esses não são temas centrais espíritas, né? Isso são coisas que a gente trabalha à luz da doutrina espírita. Quem não tem doutrina não trabalha nada à luz da doutrina. Então, primeiro você tem que saber o que é mediunidade. Você tem que saber quais são as leis morais. Você tem que saber o que é a lei do trabalho, né? Você tem que saber o que é uma expiação, o que é uma provação. Aí a gente vai entender os fenômenos do mundo humano à luz desses temas, desses princípios doutrinários, né? O eixo de traço também trabalhado. Exatamente. É isso que eu estava forçando aqui para falar. Desde a primeira dificuldade na questão da mediunidade, nos livros atuais do estudo sistematizado da doutrina espírita, nós temos tudo isso no tomo único, né? Ele está bem minucioso, traz com todos os detalhes. Inclusive algumas casas, logo na implantação, que também é um pouco da história do estudo sistematizado, algumas casas se encantaram tanto com esse tomo único que passaram nas reuniões mediúnicas fazer o estudo só desse livro, sendo que precisa também estudar o livro dos médiuns, né? Então, a fundo, porque é igual nós já explicamos, os estudos se complementam com todas as obras. Ele não é um único estudo, né? Eles se complementam. E na questão da moral, nós temos o segundo volume, que é todo voltado para as leis morais, né? Então, assim, tudo dentro do estudo sistematizado da doutrina espírita. E quando a escolha de temas, inclusive de músicas, que eu não sei se é do conhecimento de todos, né? Mas o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele também se aproveita das músicas. Nós temos músicas do Roberto Carlos, nós temos músicas do Tim Maia, nós temos várias músicas que elas podem ser colocadas e estudadas de acordo com os temas quando eles são apresentados, né? E fica um estudo interessante,
Por isso ele é sistematizado, né? Por isso que a gente cansa de falar que ele começa do simples, vai até o complexo, porque pode sim, né, ter essa versatilidade, essa flexibilidade, porém não pode sair do contexto, né, de estar ali com o grau, né, o crescimento daquelas infinitas necessidades que, à medida que vai aparecendo dentro dos volumes, que a gente vai conseguindo entender. Eu tenho uma forma particular de tratar esse assunto, porque quando a gente começa o estudo, eu achei esses 3 volumes, há quem, né, cada um tem uma visão. Tem pessoas que gostam muito dos 5 volumes, dos 6, eles eram, né, bem específicos. Mas para mim, Eliana, esses 3 volumes foram muito bons, porque o que eu tinha de dúvida quando eu estudava só o roteiro filosófico, só o roteiro científico, e que eu achava super difícil aquele roteiro científico, quando eu comecei a estudar esses volumes, eu percebi claramente a diferença. O que existia na Terra que eu tinha que ficar atenta, o que tinha no mundo espiritual que eu, quando entrei para a doutrina, eu não acreditava. Tem esse detalhe, porque eu vim da religião católica, então não fui igual a você, criada desde o início na casa espírita, né? Então, para mim, a maior dificuldade era justamente eu acreditar na reencarnação. E eu só fui conseguir ver isso quando eu estudei o 3º volume. E isso é tão interessante, isso que a Tarsila falou e que o Humberto coloca, que você complementa, que nós sentimos a necessidade de trabalhar com a turma, no ano passado, a questão do alcoolismo. E a gente nós não gostaríamos de ter especificamente isso como tema, isso não deveria ser nosso tema. Então, dentro da parte que a gente estava trabalhando, mediunidade, nós fomos lá no volume 2, pegamos a Lei da Liberdade, né, que está lá no volume 2 do EJE, e a Lorena conseguiu um filme muito bacana, né, que falava da questão da vibração mesmo, da sintonia de vibração, e aí nós conseguimos trabalhar isso. E não precisou que fosse colocado. Eu acredito que todos nós conseguimos juntos chegar à conclusão de por que não se deve frequentar determinados ambientes, determinados tipos de festa, como você colocou, né? Então, quando a gente estuda dessa forma, tendo como base o tema da doutrina e não um tema externo, mas vendo dentro desse tema algo que está nos incomodando, que é presente na nossa vida, a gente consegue, né? Eu sinto que a gente consegue ter mais impacto. Exatamente. Mas se a gente for reparar, dentro da apostila da juventude da FEB, ela trata todos esses, a base primeiro, depois ela traz esses tópicos, essa questão dos vícios, depois, posteriormente. E então o pessoal ele já tem aquela base, então ele já consegue assimilar aquele conteúdo de alcoolismo, aborto, suicídio, enfim, consegue assimilar aquilo à luz da doutrina. Igual você falou, se a gente não tem a base, não adianta a gente querer chegar aqui na primeira aula e vamos falar de aborto, na nossa primeira aula. A nossa mocidade é nova, em março nós completamos 1 ano, e a nossa preocupação para começar eram infinitas. É aquela dúvida, como que a gente vai começar, como que a gente vai conduzir, qual será a idade, o que a gente vai ter que tratar dentro daquela apostila. A gente fez várias adaptações dentro da apostila, que é uma apostila
um pouco infantilizada, né, para a Nós idade. preparamos para um grupo de 14, 16 anos. Exatamente. E a realidade é outra. Né? Para poder fazer Então, aí tinham, às vezes, dinâmicas, brincadeiras que não cabiam para a gente teve que adaptar, mas o tema central ele é único para todo mundo. A gente só tem que adaptar a forma de falar e trazer isso. E eu acho isso importante, né, a gente falar desses assuntos depois que a gente já tem um conhecimento, para a gente poder assimilar mesmo à luz da doutrina. O que está certo, o que não está certo, o que a gente deve melhorar. E isso foi tomando uma forma, um molde, e eu acho importante também a gente não separar a mocidade da própria casa espírita, porque não é um movimento à parte, é um movimento conjunto, né? A Cíntia sempre teve essa preocupação de trazer a mocidade ela faz parte da casa, ela não é a parte. Ela não é a escolha do nome, né? Até na escolha exatamente, a preocupação até na escolha do nome. Que a nossa mocidade é a mocidade Dias da Cruz, que recebe integrada o nome com a casa, da nossa casa. Também acontece muito, viu? A casa é eles, gente. Como que a casa vai ser ele? Não vai ser eles. A casa é eles são o futuro, eles que vão estar dirigindo. E amanhã quem vai estar? Eu não sei, de uma hora para outra eu posso cair ali e ir a Maria Fonseca. Quem vão ser os dirigentes amanhã? E outra coisa, que anda uma visão dentro da casa de que são setores que andam sozinhos, mas ao mesmo tempo estão juntos. Eu acho que isso é o mais importante, isso é o que mais está bonito aqui dentro. O grupo de música mostra muito isso, né? Acho que a Erilane pode falar em relação a isso. Perca um pouco a timidez e fala da sua experiência na música. Não, é porque assim, eu só cantava no morreiro, né? E ainda assim eu tenho dificuldade, porque eu não acho. Eu trabalhei muitos anos com comunicação. Então, assim, eu tenho muita facilidade de falar em público, que eu não tenho. Quer dizer, mas vai treinar, vai ter. porque lá, assim, não sei se é porque lá mais superficial, eu trabalhei com rádio há muitos anos. Então, assim, chegava a apresentar os shows e fazer na faculdade, isso papava direito. Aí eu apresentei o Júri Popular, né? Então não tinha dificuldade. Eu cheguei que eu começo a tremer, igual agora. Então, assim, eu não sei se é porque é mais sério aqui, né? Não que fora daqui nosso serviço não seja sério, mas é uma coisa que a gente tem que buscar, porque a gente também tem que levar. Então você não pode levar qualquer coisa, né? Aí, assim, os ensaios com a Caísa puxa muito minha orelha. De todo mundo. Estou desafinada, a gente tem que estudar. Né? Então, assim, o Alisson é prova disso. Eu começo a cantar, começo a desafinar. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu tô até nervosa. Mas, assim, são esses puxões de orelha que a gente começa a melhorar. Então, você tem que ver que você tem que melhorar. Porque você vai precisar dos outros. Então, vai entrar mais gente aqui, né? A minha idade, mocidade, estava no momento que era igual dele, que era 17, estou com dobro aí. Então, assim, toda a facilidade que eu tinha de falar na rádio, de defender o bandido, né? Mas por quê? Porque a doutrina, ela é maravilhosa, gente. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito difícil. Ela não é fácil, entendeu? Porque não é aquele lá de fora que está te acusando, não é aquele que está falando, somos nós mesmos, é a nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela fala assim, olha o que você está fazendo. Você é o espelho. Você tem que mostrar o que você sabe. Então, a sua dificuldade foi a minha quando eu cheguei. E Antônio, quando a Dona Maria mandava a gente ir para a mesa, a gente quase morria. Era ou não era? É a nossa quando ligamos as atividades. Eu acho que eu fui para a evangelização lá embaixo só para sair dessa mesa. Mas a verdade com vocês, porque essa mesa para mim era um desespero. Na hora que não tinha evangelização, que eu chegava ali com a Dona Maria e falava assim, vamos para a mesa? Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer naquela mesa? Como você compartilha do meu sentimento? Então, quando a gente assume alguma coisa na casa espírita, é você. Hoje eu fico assim. A gente se fala. Eu consigo ensinar a falar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue vencer essa primeira barreira, as pessoas a gente também tem uma coisa muito importante, gente, que eu passei por isso. A gente se cobra muito. Mas a gente tem que cobrar, mas a gente tem que ter um limite
cobrança. Tem que ter Eu cheguei no equilíbrio. Cobrar e fazer. Você sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Isso. Entendeu? Eu erro. Você acha que eu, de vez em quando, na hora do meu serviço, eu não solto os cachorros nenhum, eu não dou uma bronca, eu não fico com raiva? A gente erra o tempo todo. Porque nós estamos no mundo de expiação e prova. Mas o importante é você falar assim, eu errei, mas eu vou continuar. E eu vi o erro. Que às vezes a gente não vê. E eu vi o erro. Tá e vou me redimir. Então você imagina, se eu tinha receio de sentar na mesa do lado da Maria, você imagina um dia que eles falaram assim, você vai lá que é você. Eu estava falando com os meninos que o Fabrício entrou ali, ele viu que quando falou assim, eu chorava dentro de casa. E o Fabrício falou, por que você está chorando? Pelo amor que você tem a Deus. Eu falei, sabe por que eu estou chorando? Porque o dia da cruz não para. A cantina na hora não para. Nem que vocês precisam morrer ali dentro. Nem que vocês precisam tirar férias prêmios, fazer o que for, mas a cantina não para. Entendeu? Então assim, e eu chorava, e quanto mais eu falava, mais eu chorava. Sabe? Porque eu falava assim, gente, quanto que eu vou dar? E eu rezava e falava assim, mas ele não para. O dia da cruz é pra frente. Tá? Nossa Senhora, porque ele não é. O dia da cruz, essa casa não somos nós. Nós estamos nela. Nós precisamos, acho que nós somos os mais beneficiados com ela. Mas é da espiritualidade de Jesus, gente. Então a gente cobra. A gente cobra porque a gente tem medo de errar. Mas a gente não tem que ter esse medo, é o que ele falou, a gente não tem que ter esse medo, sabe? A gente tem que caminhar, ir pra frente. Aí quando a gente passa por essa primeira barreira, já fica mais fácil. Mas você não precisa achar que você é única, não, porque eu só vou chorar aqui dentro, mas eu vou chorar aqui. Só lembrando que o trabalho que vocês vão ver aqui, né, durante o seminário da música, ela é feita em conjunto, da mocidade com a evangelização. A Caíse, que faz a voz, a Ivana, que faz o piano, e a Alessandra, que também está na evangelização. E a Alessandra está mais, porque a Alessandra é do brechó, a nossa rainha do brechó. E ajuda o trabalho de evangelização da biblioteca. Da mediunidade, ela frequenta a mediunidade também. Junto com o Alisson, né, no violão, a Erilane também na voz, e tem o Diego também no violão, que não está aqui com a gente. A Caíse é a coordenadora de todos, é a mãe de todos, mas acolhe todo mundo, né? Ela briga, ela bate, mas ela também acolhe, né, Caíse? É a verdadeira mãe. Hoje de manhã, na hora que ela chamou a atenção do Rafael aqui, eu já falei com os clientes, tá vendo? É de mãe. É de mãe, é de mãe. Só essa questão da mediunidade no estúdio, que estava aqui tentando refletindo algumas questões, vou tentar contribuir. Eu acho que a história do Espiritismo ela é muito bonita, né? E o Schubert colocou uma questão que me fez pensar bastante, porque o jovem, nos primeiros tempos, ele teve um papel central dentro da revelação espírita. Desde as irmãs Fox, as três, né, lá nos Estados Unidos, ficavam muito assustadas, imagino, até mesmo aquele grupo inicial que podemos dizer que assessorou mediunicamente Allan Kardec, as irmãs Baudin, né, uma tinha 14, outra tinha 16, Ruth Selim Jafé, que era uma judia, né, que já estava praticando a mediunidade, inclusive aquele caderno, né, melhor dizendo, os cadernos, né, muito famosos que Kardec recebeu para organizar a primeira estrutura de O Livro dos Espíritos, saiu da mediunidade dessa jovem, parece que 16 anos. Irmã Dufour, que assustou a corte francesa, né? Uma menina de 14 anos psicografa uma obra que retrata a história francesa, contando a história de Joana d'Arc, de São Luís, e todo mundo perguntava assim, bom, que tempo que ela tinha para ir às bibliotecas, né? Porque é um trabalho que historiador nenhum conseguiria fazer sem um acúmulo grande de conhecimento. Então, e posteriormente também, né? Temos que lembrar da Florence Cook, que recebia o espírito Kate King, né? Foi uma médium que impactou todo mundo à época com as suas materializações.
E aí a gente fica pensando, afinal de contas, o que está acontecendo hoje, né? O jovem ele tem uma importância? Não tenhamos dúvida. O jovem ele tem uma importância, inclusive, na mediunidade. Eu acho que, para isso, são duas questões que são muito relevantes. A primeira é o estudo, né? Eu me recordo que minha mãe, eu era muito perturbado, eu acho que ainda sou, né? Mas assim, na infância foi uma coisa, foi um tormento. Aí ela falava assim, ó, você nunca vai ler esse livro aqui, enquanto você não tiver 18 anos. Era o livro dos médiuns, né? A gente lia escondido e tal, mas é interessante porque às vezes nós temos o medo do estudo, não me parece que seja esse o caso aqui, mas só para a gente pensar na dimensão do movimento espírita, né? A gente tem medo de que o jovem estude a mediunidade. Eu acho que isso, de uma certa medida, é um equívoco, né? Claro que pode ter um caso pontual ou outro, mas no geral eu acho que é muito importante esse tema ser visitado digamos assim, na formação doutrinária do jovem. Ele tem que ter muito claro, porque afinal de contas a mediunidade é o principal instrumento da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Como é que falamos com os espíritos? É através da mediunidade. O inventário até hoje me parece um outro meio, né? Então é preciso que o jovem sim estude a mediunidade, aprofunde, tire alguns tabus, que isso é difícil, aquilo é complicado. Claro que é preciso ter fundamentos, melhor dizendo, é preciso ter uma certa clareza de toda a estrutura da doutrina espírita para mergulhar de maneira mais específica nesse tema, mas é preciso encarar isso, né? O outro ponto fundamental, que me parece que é fundamental, e aí a gente pode trazer a figura de Chico Xavier, né? Porque desde muito pequeno, na infância ainda, a mediunidade foi muito presente nele. E tem uma figura que é pouco lembrada, mas que é preciso recordarmos, que foi da sua orientadora, a Carmen Perácio, né? Que seria de Chico Xavier sem essa mulher, né? Sem a família Perácio, que acolheu aquele jovem, viu nele e o orientou. Então a figura do orientador, quando percebe o interesse de um jovem, de orientar, de conversar, de dialogar, de esclarecer, é preciso ter essa abertura para o jovem também nesse aspecto da mediunidade. Eu acho que mais do que preciso é urgente, né? Porque não está na hora não, fica aí, né? E isso às vezes vai trazendo mais perturbação, né? Porque o jovem tem muito interesse, porque está ocorrendo alguma coisa que ele não tem intimidade, porque as pessoas não dão abertura para expor o que se passa, né? Porque se tem um interesse, muito provavelmente por trás desse interesse tem alguma coisa ocorrendo, né? Então é isso. Você está perguntando, acrescentando o que o Humberto falou, os espíritos são atraídos para as assembleias que têm objetivos elevados. E se a gente está numa reunião espírita, ou no lar, eu estou lembrando da Ivone Pereira, ela sozinha, que ela já veio como missionária, é necessário ter o discernimento entre o bem e o mal. E você vai ter esse discernimento com o estudo. E quando você tiver esse discernimento, você vai atrair, a reunião vai atrair espíritos de categoria elevada. Agora, se a gente está numa reunião sem saber o que é o bem, o que é o mal, sem ter estudado as leis morais, a assembleia de assistência que o plano espiritual vai permitir, a sintonia que você mandou para mim, naquele modelo, vai vir os espíritos da categoria sua, desequilibrados, sem discernimento. Então, para você dizer que é espírita, você tem que ter discernimento entre o bem e o mal. É a moral cristã. É necessário ter a moral cristã para ter assistência, seja no lar, seja numa reunião, de bons espíritos. Porque os espíritos serão atraídos pelas nossas condições. Se a gente está ali de brincadeira, só vem Humberto. O quê? Brincalhão. Vai fazer reunião de copo. Ali vai ter o quê? E essa mediunidade gloriosa, ele considerou do Chico, eu considero a da Ivone Pereira também muito gloriosa. É uma mediunidade. E ela, não é, Cíntia? Ela ia para o cemitério, conversava lá com os desencarnados. Vocês precisam ler Recordações da Mediunidade e Devação Invisível. Como é impressionante como que a Ivone era autocrítica.
né? Nossa, ela é um espetáculo. E eu aprendi detalhes novos com o Thiago ontem. Eu também aprendi detalhes. E a gente não tem como conhecer tudo, né? Mas Já tinha que contar quanto cozinha. o Thiago ele devassa a vida das pessoas. Não sabe os detalhes. Você ficar conversando com o Thiago não tem hora, não. Mas esse lado, esse lado da A conta autocrítica da é Ivone fundamental. é o máximo, né? Que ela era... A Ivone é uma figura assim, muito interessante, né? E sabemos nós que ela veio de algumas reencarnações muito conturbadas, vinculadas ao suicídio, enfim, e sempre caiu muito pela vaidade, né? Então nessa ela tentava de todas as formas ter uma segurança que afastasse, né, a questão da vaidade. E às vezes ela tinha posturas assim muito firmes, então, e ela passava isso para aquele, porque a Ivone nunca recusou a orientar ninguém. Qualquer pessoa, eu estava contando um caso, nós temos um companheiro lá no Rio que conviveu com ela assim, uns 30 anos, né? Ele inclusive era da mocidade, ele estava na mocidade e a mocidade está tendo alguns problemas, para vocês sentirem assim, a doçura da Ivone. E ele ligou falando que queria conversar com ela e tal, e ela disse que sim, poderia vir. Aí ele estava chegando, ele disse que iria no dia, mas não falou hora, enfim. E quando ele estava chegando no portão, ela já estava lá para abrir. Ela falou: Joaquim Coco, meu filho, eu admiro um burro velho de doutrina espírita tendo essas dúvidas, pelo amor de Deus. E foi muito risco. Não tinha nem falado, ela já sabia. O Bezerra está aqui falando que, meu filho, não dá, né? Mas assim, ela é uma pessoa, era muito firme e franca. Ela falava assim, eu estou contando para ele: ó, se vocês querem carinho, vai lá no Chico. Comigo aqui não tem isso não. Eu achei bom falar, se vocês querem carinho, vai lá no Chico. Comigo aqui não tem carinho. Mas era muito interessante. Outra coisa que me veio aqui à mente, a gente estava até conversando ontem, ela foi fazer uma palestra na casa e o pessoal leu o currículo como se ela fosse a personalidade espírita, né? Ela falou assim: pessoal, olha, infelizmente eu não vou poder fazer a palestra, porque a pessoa que vocês estão falando não está aqui. Pegou as coisas e foi embora. E fez a palestra. Estão falando de outra pessoa. Essa não está aqui. Mas era muito franca, de uma franqueza assim. Você conviveu com ela? Hã? Você conviveu? Não, eu não. Eu convivo com pessoas que conviveram com ela. Né? Certo. Ela, durante muito tempo, ela até teve na nossa casa, deu alguns cursos, ela deu curso de memória suicida lá. Eu fiquei com a inveja dessa turma, né? Mas, imagina, memória suicida com a Ivone. Mas era de uma firmeza, assim, muito grande e muito coerente, né? Ela estava contando para eles ontem também essa questão da mediunidade dela, e quando ela não tinha uma certa clareza do que era mediunidade ou não, ela se esquivava, né? Inclusive, alguns companheiros conversando com ela perguntaram: Ivone, por que nunca mais, né, você trouxe livros? A boa parte deles são mediúnicos, né? Nós temos recordações, gravação, que são livros, claro que tem uma dimensão mediúnica, mas foi inspirado, mas ela mesma que redigiu. E ela falou: olha, é o seguinte, eu tenho uma afinidade hoje muito grande com Charles e Bezerra. Eu não sei quando é o Charles ou eu que está pensando, então eu prefiro, por fidelidade à doutrina, não falar, não escrever um livro que eu tenha dúvida, me abstigo, né? Ou seja, isso é alguém que tem fidelidade aos seus princípios, né? E para isso precisa de conhecimento. Engraçado que a minha próxima tinha feito uma pergunta mais ou menos nesse aspecto aí. Quando uma pessoa ela tem, como ela consegue ter esse discernimento, por exemplo, uma pessoa que nunca recebeu nenhuma influência espírita concreta de mediunidade, quer dizer, nenhuma influência mediúnica, algum pensamento que ela tem em determinada ocasião, por exemplo, os artistas, os músicos, os escritores, os pintores, como assim ele consegue identificar que uma informação ou um pensamento de um teor moral mais elevado que até então ele não tinha, ou então alguma citação de alguma letra de música, enfim, como
discernir a diferença dessa questão do animismo, né, da mediunidade. Eu diria o seguinte, nunca vai haver a certeza absoluta a respeito de quem é o autor do pensamento, né? É por isso que o nosso crivo para julgar o que é uma boa comunicação, o que é uma má comunicação, são as suas consequências. Essa ideia é boa, né? Se ela é boa, ela merece ser patrocinada, ser aceita, né? Mas a gente nunca vai ter certeza absoluta se a palavra, a terceira palavra do parágrafo 8 de Nosso Lar, que foi escrito por Chico Xavier uma vez. Não é possível humanamente a gente ter essa certeza. Por quê? Né? Porque a psicologia humana não funciona assim, né? Não funciona segundo leis exatas matemáticas, né? Mas ela está carregada de sentimento, de sensação. É uma visão que o médium tem, né? Por que levam o médium para o plano espiritual para ele ver as coisas? Para ele ter convicção de que aquilo existe e narrar de certa forma com seus contornos também, né? Então a mediunidade, ela é comunicação do espírito para o médium. Essa comunicação, ela nunca é 100% mecânica. Ela nunca é uma comunicação como se fosse feita numa máquina. Médium não é máquina de escrever, né? Então, ao narrar alguma coisa, ao apresentar alguma imagem para o médium, o espírito, ele sempre sabe, ele está perfeitamente consciente de que, num certo grau, a mensagem vai ser recebida por uma outra alma, né? Essa alma, ela também é responsável pela mensagem que ela vai estar passando adiante. Então, no começo, no desenvolvimento, a gente às vezes tem a fantasia de que os grandes médiuns, eles têm a absoluta convicção, certeza absoluta, né? Quando na verdade, muitas vezes, né, na maioria do tempo, as comunicações, elas geram uma certa incerteza no médium. O médium está convicto de que apareceu alguém, essa pessoa falou, mas eu não sei se palavra por palavra foi representado da forma como o espírito quis manifestar. Então, no começo, a gente tem que diminuir um pouco essa ansiedade, não se deixar levar por esses medos, né? O medo de errar, ele é importante, ele é muito bom, ele nos evita a cegueira, né, da autoconfiança excessiva, mas ele pode ser também paralisante, e isso anula a sua potencialidade de trabalho. Se você, pela ansiedade, pelo medo, para de fazer, eu tenho um caso bem recente, né, que eu saí de uma palestra em dúvida, eu falei uma coisa, mas eu não sei se é verdade, eu falei que fulano disse isso, aí comecei a ter dúvida se não foi outra pessoa, aí cheguei em casa, fui ler os livros e tal, e descobri que, de fato, contém mentira. Eu tinha falado, fulano disse isso, mas era outra pessoa. Aí eu fiquei super incomodado com aquilo e tal. Mas acontece. Infelizmente acontece. O ser humano, ele não é perfeito, né? Um outro caso, pior ainda, né? Escrevendo um texto para um blog, eu copiei, né, errado, né? Não sei porquê, se por desatenção, por pressa, uma frase de Santo Agostinho e tal. Aí, meses depois, uma pessoa me manda um e-mail: Humberto, acho que essa frase desse texto está errada. Deu sentido oposto ao que está no livro e tal. Estou vendo aqui o livro, está assim, sabe? Aí eu fui lá, li o livro, de fato, escrevi a frase errada. Aí o blog já tinha um monte de acesso. 3 sites copiaram o texto do blog. Eu, nossa senhora, o que eu vou fazer agora? Passar esse constrangimento, escrever para os sites. Com licença, esse texto aí que vocês copiaram está errado. Vocês podem, por favor, alterar o arquivo por esse outro aqui, que não contém informações erradas? Faz parte, né? O que seria melhor fazer? Fingir que está tudo certo, né? Nunca negar, nunca se retratar. Então é normal, na atividade espírita qualquer que seja, e o trabalho em todas as frentes é um tipo de mediunidade, né? A ponto de que de ordinário são eles que nos dirigem. Então sempre vai haver imprecisão, sempre vai haver incerteza, sempre vai haver um momento que você vai ter que dizer para as pessoas: olha, gente, isso aí foi o que eu ouvi, da forma como eu ouvi, no melhor das minhas condições, né? Mas peço a confiança de vocês, né, de que é mais ou menos nesse sentido aqui,
né? Isso é o suficiente, porque as inspirações são boas o suficientes para que talvez pequenas imprecisões não sejam tão importantes. Agora, se a dúvida é radical, você tem a mínima ideia, né? Porque está no comecinho do desenvolvimento. Eu nem sei se veio espírito ou não, para ser sincero, né? Eu senti um arrepio e tal, aí escrevi e tal, não sei se era uma ideia minha, não. Se chegar nesse nível de incerteza, aí mede pela ideia, né? Bom, eu acho que a ideia é muito boa, muito bonita, né? Merece ser divulgada, aí você diz, põe para frente essa ideia, né? Se gera o bem. Em relação a essas correções, se a gente pegar o livro Consolador, do Chico Xavier, tem uma nota feita pelo próprio Emmanuel falando de uma imprecisão de captação do médium com relação à informação de almas gêmeas. E foi um pedido, uma solicitação de Emmanuel que mantivesse a resposta original, imprecisa, mas com a nota de referência ao final do livro falando a correção. Então, para as pessoas atinarem. Né? Exato, isso aí é um registro fundamental para a gente observar isso que você falou. Até aquele senhor ali, né, ele cometeu imprecisões que são naturais. Eu acho que uma questão que pode ajudar é a questão de entender como é que é a interação animismo e mediunidade. Me parece que isso seja importante. E é interessante que surgiu logo depois do desencarne de Kardec, um alemão lá, o Edmund von Hartmann, né? Ele estava pegando muito no pé dos espíritas porque não existia espiritismo. Na verdade, eram as manifestações da própria alma. Veja que ele acreditava na existência da alma, não acreditava que outras almas pudessem comunicar, enfim. E aí, Aksakov cunha o termo animismo. E aí ele escreve uma obra fabulosa, Animismo e Espiritismo, onde ele vai trazer aquilo que pode ser animismo e aquilo que é, de fato, mediunidade. No entanto, eu acho que um conceito fundamental é entender que não existe mediunidade sem animismo. Só para a gente tentar entender essa questão, imagine vocês que tem um grande gênio da pintura, né? E para ele manifestar a sua genialidade, ele precisa de alguns instrumentos, né? O pincel, uma tela, tintas. Isso seria, digamos assim, é o estúdio, né? Onde ele vai executar a pintura. Esse seria o animismo, né? Ou seja, são os recursos que ele vai, de posse desses recursos, ele vai pintar ali sua genialidade. Agora, tem alguns estúdios que tem uma tinta, duas, né? Tem um pincel e ele não vai conseguir fazer grandes coisas, né? Ou seja, toda a forma de interação da mediunidade, principalmente aquela de caráter intelectual, ela vai precisar dos recursos do médium, né? Por isso da importância do médium estudar, né? Porque sem estudo, como é que o espírito vai utilizar desses recursos para transcrever o seu pensamento? Né? Às vezes a gente acha, o Chico Xavier, né, só fez um estudo muito básico, fundamental. No entanto, que havia ali armazenado seu psiquismo, né, de experiências passadas. O acúmulo de conhecimento já era muito grande, né? Então, mediunidade sem estudo é alguma coisa assim muito perigosa. E essas questões também eu acho que passa muito do autoconhecimento, porque o médium, se conhecendo, ele sabe o que é a ideia dele e o que é a ideia do espírito, né? Denis, quando ele vai falar da identidade dos espíritos, uma das recomendações dele é isso, né? Porque tem coisas que o médium, tem informações ali que ele não faz ideia, vai se verificar, descobre que efetivamente é verdade, né? Então tem coisas assim que saltam as horas, tem coisas que são, sem dúvida, passível de dúvida, é natural, né? Eu acho que até um cirurgião assim, muito experiente, que estuda muito, em determinados casos ele vai ter dúvida. E aquele que não tem dúvida, tem muita segurança, eu acho que já é um sinal de perigo, né? Uma pessoa muito segura de si, acho que é por aí. O próprio José Francisco, ele deu também, naquele seminário que teve, ele deu o próprio testemunho de que, acho que o Dias da Cruz, que escreveu, que psicografou, que o Dias da Cruz chamou ele para escrever tal livro e ele falou que ele não tinha capacidade, porque era temas médicos, ele não sabia nada daquilo. Aí eles foram estudar juntos para poder fazer o livro. O próprio Divaldo, acho que quando ele começou, ele foi com uma palestra sem preparar,
Foi? Não teve um caso bonito assim? Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Joana falou, você não estudou? E foi embora, né? Ele passou aperto. Migo. Quem o salvou foi o Humberto de Campos. A história da guerra, a lenda da guerra. Nós tivemos materializações aqui e incorporação para cura. O Dr. Fritz incorporou aqui durante muitos anos fazendo curas. Mas se o médium ele não tivesse medicina de encarnações passadas, esse conhecimento, o Dr. Fritz não pôde incorporar. Ele nessa encarnação era pedreiro, analfabeto, mas ele tinha no arquivo, igual o Chico tinha, a literatura, né, religiosa, e que o Emmanuel trouxe com essa beleza, é porque o espírito. O Chico, desde o Egito, o Arnaldo Rocha disse que ele frequentava, já era médium, em processo de desenvolvimento, que isso é um processo. Como diz o Divaldo, é um balde que cai a água, e a água ali no início é suja. Depois, à medida que vai caindo novas águas, vai saindo aquela água suja, que é o pensamento do médium, não é? Assim que o Divaldo explica, vai se purificando aquele pensamento do espírito na mistura. Mas isso não é um processo de uma, de duas encarnações, às vezes é de milênios. Porque a gente vai chegar aqui e ser um Chico Xavier. Não é modelo. Não é verdade? O Chico Xavier é de muitos e muitos anos. A mediunidade tão límpida assim. Tem um médium também, do Rio Grande do Sul, Rafael Figueiredo, que ele diz o seguinte: o espírito queria escrever um livro com ele e falou o seguinte: olha, está aqui uma lista de temas, você vai na biblioteca, você vai estar anatomia, fisiologia, né? Deu uma lista lá de uns 5 temas, pega 2 manuais, né, na biblioteca da universidade sobre cada livro, você lê os livros 2 vezes, aí depois a gente vai escrever. Ou seja, quer dizer, tem que ter um preparatório do médico, senão não tem jeito. Agora, ele mandou ler os livros da biblioteca. Quer dizer, esse conhecimento ele é exatamente conhecimento do espírito? Provavelmente não, né? Ele mandou pegar qualquer manual aí, né? E aí você vai ter alguma bagagem, a gente vai dialogar com essa bagagem que você tem, né? E produzir, né, a partir daí. É o que eu acho que aconteceu com o da Francisco, né? Isso aí, não é? Ele contou isso. Isso aí. Nós vamos agradecer, né? Infelizmente, acho que a gente seguiria aqui até por horas a fim, mas infelizmente a gente precisa encerrar para que a gente volte, retorne à tarde, né? E desde já agradecer muito. Eu acredito que foi um momento riquíssimo para todos nós, né? Um momento realmente da gente refletir sobre o que nos foi colocado, né? O que eu tenho feito por mim mesmo, né? E em que isso influencia aqueles que estão ao nosso lado, né? Então, quero muito agradecer sua presença, né? Agradecer vocês dois pelo apoio, né? A dona Fonseca, eu não posso falar dona Maria, a Maria Fonseca, pelo, né? Sempre o nosso, a nossa biblioteca ambulante, né? Que a gente sempre busca. E realmente, né, validar o quanto a nossa mocidade está feliz de ter a oportunidade de participar dos 123 anos do Grupo Espírita Dias da Cruz, dos 62 anos da Cantina Áurea, dos 35 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Você faz a prece, né? Oi? Você faz a prece de encerramento para nós, por favor.